Que alegria de ver essa plateia, essa gente tão linda, tão maravilhosa, que aqui vieram para nos prestigiar. E o prestígio não é só nosso. O prestígio também é do nosso querido Haroldo, que está aqui conosco. Eu fico muito feliz. Então eu vou te chamar, Haroldo, com todo o meu coração de alegria, de amor, para você passar para nós todas as vibrações de paz e luz. Deixa eu te ajudar aqui. Melhor apresentação da minha vida. Apresentação do coração, né? Minhas amigas, meus amigos, uma boa noite para todos. Eu já peço desculpa que eu vim direto do aeroporto, né? Estou vindo de Maryland, então não deu nem para trocar a roupa direito, mas o espírito veio, né? Eu quero manifestar a minha alegria de fazer parte desse momento histórico. Momento histórico. Né? Vim para isso, vim com muito gosto. A gente sabe o que representa uma célula da espiritualidade materializada no mundo corporal. Isso é uma casa espírita. Deveria ser. Deveria ser. Todas deveriam ser isso. Uma materialização da espiritualidade no mundo corporal. E eu fiquei pensando que amanhã é o grande dia da celebração. Eu falei assim, mas o que eu vou falar, né, hoje, né? E aí me lembrei da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou dizer por que eu escolhi esse texto para a gente refletir hoje à noite. Porque ele tem a ver com o nome dessa casa: amor e caridade. É o texto em que Paulo fala da diversidade dos carismas. E a minha proposta para todos nós hoje é refletirmos um pouco sobre isso. E eu começo com uma história. Uma jovem, terminando a palestra, abriram para perguntas, e ela me fez a seguinte pergunta: por que Deus me criou? Quer dizer, ela estava meio brava, assim, a gente não estava gostando muito do fato de Deus ter criado ela. Por que Deus me criou? Eu não pedi. Eu não pedi. Eu tentei, assim, alguns segundos, articular alguma coisa filosófica, mas não vinha nada. A intuição que veio foi do coração. Do coração. Então eu perguntei para ela assim: você ama alguém? Você ama alguém? Amo meu pai e minha mãe. Não. Você é amada. Porque com os pais a gente é amado. Você não ama. Alguém já virou seu coração de cabeça para baixo? Não, ainda não. Seja provocando ela, né? Você tem filhos? Não. Então você não sabe o que é amar. Amar. Porque tem algo no amor, algo do amor, e eu digo, pode ser o amor pelo seu pet. Há 1 mês e meio atrás, a Tiffany ficou doente lá em casa. Quase morreu. E eu fiquei abalado com aquilo. Porque você toma amor pelo bicho. Amor. E o amor tem
uma característica. Não vamos devagar. O amor tem uma característica. Você quer doar algo. Diante do ser amado, você quer dar algo. Faz sentido? Então, a minha mãe, no almoço de domingo, ela faz a comida, Dona Elisete. E ela fica assim, você vai comer, meu filho? Eu fiz a farofa que você gosta. Você percebe? Porque o amor tem uma ânsia de dar algo. Dar algo. Dar. Isso é o amor. Então eu tive que explicar isso para ela, para essa jovem. Agora ela deve estar entendendo, que ela deve ter encontrado alguém, já bagunçou o coraçãozinho dela, né? As experiências do amor. Por que isso? Porque quando Deus cria, Ele cria porque Ele ama. Mas o amor dele é infinito. Então, te criar é o maior ato cósmico de amor. Foi um ato de amor. E desse ato de amor, qual que é a essência do amor? Não é doar algo? Doar algo. Não é isso? Você quer doar um carinho, você quer doar um sorriso, você quer fazer um bolo de laranja. Laranja? Laranja? Não é? Não. Você quer doar algo. Então, do amor surge a dádiva. A dádiva. Dádiva é mais do que gift. Por isso que não se chama ação de gift, chama ação de graça. Não é um gift. Porque o gift é um presente. É bom também, né? É bom também. É um presente, você está dando uma coisa. A dádiva não é necessariamente algo material. Dádiva em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá, gente? Por isso que as palavras vêm daí. A gente vai entender de onde vêm as palavras. Foi escrito em grego. Dádiva em grego é charis. Caridade. Entendeu? Amor e caridade. Charis é dádiva. Então, quando Deus te criou, Ele fez uma caridade. Qual caridade? Ele te deu dons. Dons que te tornam singular. Pode procurar no planeta, em outros planetas, em outras galáxias, pode ir lá no James Webb, 3 trilhões de galáxias, não tem nenhuma Elisete no universo. Só tem uma. Só tem uma. Só tem um. Só tem um você. Então você foi criado com dons particulares. Paulo chama isso de, não podia chamar de outra coisa. Como é que é dom em grego? Charis. Transforma isso no substantivo, carisma. Charisma. Charis, ma. Ma é o sufixo grego para criar substantivo. Então, charisma é o seu dom. Mas não, veja, não é dom de ability. Porque habilidade você aprende. Habilidade é treinada.
Habilidade é treinado, você treina. Depois de muito treino, você fica razoavelmente bom naquilo, né? Eu lembro que estava na fila do autógrafo, aí uma pessoa perguntou assim, escuta, mas você fala assim com tanta facilidade? Eu falei assim, pois é, 25 anos falando, por semana, 4 lives de 1 hora. Tem que ficar razoável, né? Aí ela saiu, veio uma outra, falando assim, Haroldo, queria te agradecer muito. Agradecer demais. Eu tomava 3 remédios para dormir. Não tomo mais. Agora eu ponho suas palestras. Eu coloco sua voz. Assim, tem um negócio assim, meio remédio para dormir. Rivotril. Tipo um spray de Rivotril, né? Você começa a falar, é como se tivesse um sprayzinho de Rivotril, eu durmo. Fiquei feliz com aquilo. Não é? Então, habilidade. Dom não é habilidade. Por isso, quando você ama uma pessoa, você não consegue trocar por outra. Você ama aquela... É aquele neto, é aquela neta, é aquele filho, é aquela filha, aquele namorado, aquela namorada, aquele companheiro, aquela companheira. Você ama aquela pessoa. É ela. Então, dom. E Paulo vai escrever muito inteligentemente. O capítulo 13 ele fala do amor. No capítulo 12 ele fala do dom, do carisma, da dádiva. Agora, atenção. Não é a dádiva que está em você, é a dádiva que você é. Não é algo que está em você, é algo que você é. Você é uma dádiva. Por isso que quando você está num lugar, a gente fala que é presente. A dona Elisete está presente. Aqui agora. Quando você está, é presença, é presente. Porque a dádiva é o seu ser, não é algo que está em você. É você. É você. Ai, Haroldo, mas como que Deus... Gente, esquece isso. Os Espíritos chamaram a atenção de Kardec. Não entra nesse labirinto. Ai, como que Deus... Ele não vai te contar. É assim e ponto. É assim. Mas entenda, os Espíritos falaram sobre isso? Falaram. Os Espíritos falaram sobre isso. Questão do Livro dos Espíritos sobre o objetivo da encarnação. Como é que está lá? Qual é o objetivo da encarnação? Lá no meiozinho da resposta. A encarnação tem o objetivo de colocar o espírito em condições, veja isso, a encarnação está encarnada, porque nós temos que falar isso agora. Por que você não ficou no mundo espiritual? Por quê? Você está fazendo o quê? Para que você tem um corpo? Para que você está encarnado? Você não ficou no mundo espiritual? Isolado, orando, vibrando, só tomando passe. O dia inteiro. Sem trânsito. Sem problema. Totalmente espiritualizado. Sem corpo físico. Para que você encarnou? Por que você não ficou lá? Não é? Vantagem de estar no mundo espiritual. Todo mundo é médium. Todo mundo vê espírito, fala com espírito.
Não é? Por que você encarnou? O objetivo da encarnação, colocar o espírito em condições de assumir a parte que lhe toca na obra divina. Está no Livro dos Espíritos. A parte que lhe toca na obra divina. A obra divina é infinita, mas tem uma parte que lhe toca. Paulo entendeu isso. Quer dizer, ele não entendeu não, porque na verdade o Emmanuel conta o segredo. O segredo é o seguinte: Paulo queria fazer o trabalho. Não tinha internet, nem YouTube, nem Instagram. Então Jesus falou para ele, ó, não tem ainda internet. Você vai ter que mandar carta. Mas fica tranquilo, eu vou ditar a carta. Eu sou o autor das cartas. E ele falou isso materializado na igreja de Corinto. Está lá no Paulo Estevão. Materializado na igreja de Corinto. Fica tranquilo, eu vou ditar a carta. Você não vai conseguir acompanhar meu pensamento. Então, eu vou colocar um intermediário. Aquele que você matou. Seu cunhado. Está vendo a função do cunhado? Vai ser o intermediário. Estevão doravante será o intermediário entre o meu pensamento e o seu. Ele vai traduzir meu pensamento. Então, a carta é de Jesus. Você não pensa que é de Paulo. Você acha que Paulo tinha condição de escrever? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor. Que língua de anjo? O que Paulo sabe de língua de anjo? Quem sabe de língua de anjo é Jesus. Que é o líder dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino. Porque não tem vibração. Só tem som. Você acha que Paulo tinha condição de escrever isso? Não. Quem ditou isso foi Jesus. E quem ditou o capítulo 12 foi Jesus também. Diversidade de carismas. O universo é infinito, mas tem uma parte que lhe toca. A evolução é te preparar para assumir a parte que te toca. Por quê? Porque você não está preparado. Nem eu. E para isso é necessário as vicissitudes da vida corporal. Quais vicissitudes? Primeiro, nascer. Nascer. Você estava no útero, temperatura controlada, alimento, respiração. Tiram você. Aí você sente frio, medo de cair, fome, tem que respirar, dor, nascer. É a primeira vicissitude da vida corporal. A última, morrer. Morrer. Começa a esfriar o pé, vai subindo. Aí você começa a ver uns parentes entrando, fala, chegou. Não é? Nascer, morrer. Não acabou. Tem mais duas grandes vicissitudes. Envelhecer. Envelhecer. Quarta vicissitude da vida. Eu estou citando só as quatro principais. Que, aliás, a seleção nem foi minha. Quem falou isso foi Buda. Chama as 4 nobres verdades. Quarta, adoecer. Adoecer. Se você já teve pedra no rim, você sabe o que eu estou falando. Vicissitude da vida corporal. Aí você chega para o benfeitor e fala assim, escuta, é para isso que eu vim? Nascer, morrer, envelhecer e adoecer. Eu falo, não, tem mais vicissitudes. Tem mais. Por quê? Porque essas vicissitudes lapidam, aprimoram teu dom e te colocam em condições de assumir a parte que lhe toca na criação divina.
a parte que ele toca só você pode fazer. Só você pode fazer. E aí a gente chega no capítulo 12. Eu vou ler alguns trechos, né? Paulo começa dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que ignoreis. Mas hoje nós temos 8 bilhões de encarnados, 99% ignora isso. Porque nós vivemos num mundo em que a regra é imitar os outros. Quando você foi criado singular. Então, a última coisa que você tinha que fazer é imitar alguém. Você pode se inspirar. Se inspirar no esforço, na dedicação, na disciplina, na excelência. Aí sim, mas copiar. Então, e veja, tem muito sentido isso que o Paulo está falando, porque chegou em Corinto, todo mundo queria copiar o Paulo, inclusive o Apolo. E chegaram um momento que Paulo não estava envolvido nisso. Começaram a querer comparar o Paulo com Apolo. Ele falou assim: opa, peraí, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Para com isso. Ele saía dessa armadilha tranquilo. Tranquilo. Paulo foi singular. Então ele falou: irmãos, não quero que ignoreis a respeito dos dons espirituais, não quero que ignoreis isso. Você tem um dom único. Aí ele começa. Ora, há repartição de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito, na tradição hebraica, o Espírito é Deus. O Espírito. Então, Deus é um, mas os dons são muitos. As dádivas, os dons são muitos. Cada criatura de Deus tem uma porção do infinito das dádivas de Deus. E por que que agora, eu estou lendo dádiva, né? Essa é a tradução que eu fiz da carta aos Coríntios, vai sair ainda, né? Mas a palavra em grego aqui é charis. Caridade. É charis. Da maneira como você foi criado, é um dom do amor de Deus. É um presente. É uma dádiva repartida. Percebe? Repartida. Agora, o que o Paulo está dizendo? Repartição de dádiva. Repartição de dádiva é uma maravilha. É o seguinte, eu falo baixo, Priscila fala gritando. Ela não precisa de microfone. Ela chega em casa, está do meu lado, ela fala comigo, fala: amor, só nós dois. Está só nós dois. Né? Porque parece que é um seminário. É o dom dela. A característica dela. Mas acontece conosco, por que Paulo está escrevendo esse texto? Acontece conosco algo que é o adoecimento do egoísmo. No egoísmo, eu acredito que só há espaço para mim, para o meu jeito de ser, para as minhas características, para as minhas preferências, para a minha orientação, para o meu modo de ver, e excluo
o lugar do outro. Isso é o egoísmo, gente. O egoísmo não é você chegar no bolo de laranja e tem 20 pedaços e você pega 10 para você. Essa é a parte mais inofensiva do egoísmo. Se o egoísmo fosse só isso, estava bom. Se fosse só isso, estava bom. Era fácil corrigir. A face perversa do egoísmo é quando eu quero negar ao outro o direito dele existir. Essa é a face terrível do egoísmo. Eu não dou ao outro o direito dele ser ele. Quantos pais fazem isso com os filhos? Quantos maridos fazem isso com a esposa? Quantas esposas fazem isso com o marido? Eu estava com a Priscila, no self-service, eu estava na fila. Eu não sei até hoje eu não sei se foi uma brincadeira ou se o sujeito falou sério. Porque ele foi na frente, virou e falou assim: amor, o que eu gosto de comer mesmo? Eu falei, meu Deus do céu, cadê o carisma? Está sob escombros, né? Esse. Cadê a dádiva que Deus deu para ele, né? Percebe? Então eu quero apoderar do outro para que o outro seja um reflexo de mim mesmo. Isso é o narciso. Esse é o narcisismo. Esse é o egoísmo. Esse é o egoísmo que preocupa os espíritos. Você escondeu os chocolates só para você? Não. Isso é leve. Não, não tem chocolate. Tem. Tem sim. Tem. Lá em casa é assim. Tem. Esse é o leve. O egoísmo que preocupa a espiritualidade é você não entender que, se é criatura de Deus, o lugar dessa pessoa está reservado. Não cabe a você tirar. Não cabe a você anular o ser de ninguém. Por quê? Porque há repartição de dons. Se fosse só você, o mundo parava. O mundo parava. O mundo só existe porque tem pessoas que são o oposto de você. O oposto. E é importante. Porque vai equilibrar, vai temperar e vai compor. Porque o Espírito é um. Deus é um. Então, quem confere unidade é Deus, não é você. E Paulo começa a falar numa linguagem muito pedagógica, que às vezes nos confunde, né? Porque a gente acha que é muito simples, mas ele diz assim: ora, há repartição de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há repartição de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Porque é o seguinte: onde tem um problema, tem um trabalho a ser feito. Onde tem um trabalho a ser feito, tem alguém para fazer esse trabalho. Então você foi criado para resolver certos tipos de problema para certas pessoas num lugar específico. Fora desse lugar, fora desse grupo, fora desse problema, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada para as pessoas erradas. Entendeu? Então, vamos pegar a dona Elisete aqui, vamos levar ela para o Egito. Acabou. O que a dona Elisete vai fazer no Egito? Vai fazer no Egito? Perceberam? Então,
Dona Elisete está aqui, ó. Ela está aqui num tempo específico, num lugar específico, num grupo específico, com os dons únicos dela. Quem está comparando é você. Você está comparando, Deus está designando. Deus está designando as pessoas para o lugar delas. Você que está comparando uma com a outra. Está tudo certo. Faz parte do nosso processo evolutivo. Por isso que Jesus saiu assim. Não está escrito isso no texto, mas deve ser, saiu para ir ao banheiro, né? 5 minutos. Na última ceia, voltou, estava discutindo quem era o maior. Veja, enquanto você estiver discutindo quem é o maior, você não entrou na essência do universo, que é quem é o único. Quem é o único? Você. Quem é o maior é discussão de criança espiritual. Espírito maduro está se perguntando, qual é a minha singularidade? Aí o que Jesus fez? Falou nada. Você vai discutir com criança? Pegou uma roupa de servo, uma água, foi lavar os pés. Aí ele falou, não, peraí. Não. O que está acontecendo aqui? Quer dizer, ele criou o contraste. Foi um ato didático, ele criou um contraste. Um contraste. Aqui eu estou, quem é o maior? A disputa. E aqui está alguém falando assim, eu não entro nesse tipo de discussão. Porque quem ama quer servir. Quem ama quer doar algo. Quem ama quer entregar algo para o ser amado. E o que Jesus estava entregando? Não é só a lição da humildade, gente. É a lição da purificação. Porque se você está num processo de se comparar com os outros, você está impuro. O seu processo de purificação começa quando você entender que cada pessoa tem o seu lugar e o seu papel, inclusive você. Aí você começou a se purificar. Eu passava por São Paulo, o carro parou e tinha um grafite assim. Jesus é 10. O que atrapalha é a torcida organizada. É isso. É isso. A gente não... Mas tem uma que eu achei melhor. Tem um amigo que chegou, assim, no trabalho, aí estava com a camiseta. Eu falei, não acredito que colocou uma camiseta dessa. A camiseta dele está escrito, Jesus te ama, porque não convive com você. Então, gente, quem está se purificando está buscando sua singularidade e se libertando da comparação. Por quê? Porque há repartição de carismas. Por que Paulo escreveu isso? Não existe forma de implantar a fraternidade se eu não reconheço que o outro é singular. Se o outro é singular, eu preciso dele. Eu não sou autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Eu não me basto.
Não existe processo evolutivo só eu. Não tem. Eu não me basto. Então, a fraternidade surge, ela brota, o amor encontra campo para florir quando eu reconheço o outro como outro. Como outro. Percebe? Como outro. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não compreenda. Você chega na sorveteria, tem chocolate belga, pistache. É claro que eu vou pegar o chocolate belga e pistache. O João Gabriel vai no limão. Eu falo, não, a pessoa pagar para chupar um sorvete de limão. Para mim, incompreensível, né? Percebe? Mas é exatamente isso. Exatamente isso. E o Paulo está dizendo isso, nós temos que entender o exemplo que ele deu. Todo mundo lembra do Paulo, grande pregador, que vai para os gentios, né? Dá até um seminário isso, né? Porque ninguém quer ir para os gentios. Todo mundo quer ficar na turminha, no fã-clube. Né? Foi para os gentios, mas tem aspectos do Paulo que a gente não compreende. O Paulo estava já no auge da sua missão. Ele tem notícia que João Evangelista foi preso. Gente, mas foi preso. Ele cuidava de Maria de Nazaré. Ele não tinha escrito o Evangelho ainda. Ele não tinha escrito o Apocalipse. Ele estava no trabalho dele na Ásia, em Éfeso. A porta ali para a Ásia. Né? A virada. Paulo parou tudo e falou, não, gente. João não pode ficar preso. O trabalho do Evangelho será comprometido. Aí falou, mas Paulo, o que você vai fazer? Vou falar com a mulher de Nero. Paulo está obsidiado. Paulo se desviou. Vai falar com essa mulher de má vida, mas ele não deu nem ouvido. Nem ouvido. Chegou lá, sentou com ela, conversou. Conclusão, João saiu solto. Soltou João. Agora, imagina se Paulo fosse um sujeito autossuficiente que só ficasse olhando para o próprio umbigo, que se achasse a única pessoa importante do mundo. João estava preso até hoje. Não tinha Evangelho de João, não tinha Apocalipse, e Maria, tadinha, estava sem alguém para cuidar dela. Então, o que ele está escrevendo aqui, ele praticou. Aí ele vai fazer o sonho dele. As coisas engraçadas, né? Paulo leva o Evangelho até Espanha, Itália, gente. Olha, imagina isso, né? Que depois vão se tornar os polos do cristianismo ali. É incrível isso, né? Na Idade Média ali, Espanha e Itália. A maioria de nós aqui. Melhor não falar em Espanha e Itália, não. Esquece isso. Esquece isso. Mas ele estava no momento da implantação, recebe a notícia. Simão Pedro vai chegar em Roma, fugindo de Jerusalém. Ele, a mulher, filho, sogra e pet. O Simão Pedro é apóstolo bacana. É apóstolo que vem com a família inteira. Não é engraçado isso? O João é solteiro e jovem. Simão Pedro é mais velho, família inteira. Olha a diversidade. E vai ficar onde? Não tem onde ficar. Homeless. Paulo falou, não, gente. Vocês estão ficando doidos? Voltou. Vamos juntar. Quanto você pode dar? 10 dólares? 10. 5? 50? 1.000? Juntou para comprar uma casinha para o Simão Pedro ficar. Gente, o que o Pedro fez em Roma? Não vai me responder o Vaticano, porque
Eu vou tirar nota. Né? Cuidou do cristianismo em Roma. Mas quem comprou a casa foi Paulo. Com festival de torta. Perceberam? A visão dele. A visão dele de diversidade de carismas. Um só espírito. E aí ele começa a falar aqui, se todo mundo for orelha, quem vai ser mão? Se todo mundo for pé, quem vai ser boca? Percebe? Ele tinha essa compreensão da dádiva. A dádiva de cada um. E a dádiva que você tem que mobilizar. Com a força do seu amor. Porque quando você ama, você coloca o seu dom a serviço. Isso é a caridade. Isso é a caridade. Isso é a caridade. Perceberam? Caridade é o seu dom singular e único a serviço do outro, porque o outro não tem o que você tem. Eu não estou falando de bem material. O outro não tem o que você tem. E às vezes o que você precisa, só o outro tem para dar, só aquela pessoa, é ela que tem para dar, é ela. Por isso que ela será mobilizada. Ela será mobilizada. Não é, dona Elisa? Ela tem história. Agora, tem gente chique, né? Tem gente que mobiliza Chico Xavier, né? Né? Perceberam? A providência divina mobiliza aquele indivíduo que tem aquele dom, porque é aquele dom que vai resolver. E nós não entendemos isso ainda. Nós não entendemos ainda. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Então, você ter autoestima, você se apreciar, está maravilhoso. Está maravilhoso. Está muito bom. Sabe por quê? Porque quem está doente de autoestima está pulando de prédio. – 16 mil suicídios no Brasil ano passado. 2 no meu local de trabalho, uma da vizinha pulou do 10º andar. Pulou. 25 anos. Por quê? Porque se olhava no espelho e enxergava um lixo. Não é esse o seu problema. O seu problema não é você se olhar no espelho e falar, não, estou linda. Não é? Não, esse não é o seu problema. O seu problema é anular o outro. O seu problema é não ter olhos para o dom do outro. Esse é o problema. O seu problema é boicotar o dom do outro. Esse é o nosso problema. O nosso problema é impedir o outro de exercer o dom dele. É mais sério. Vai ficando cada vez mais sério. E o Paulo escreveu isso porque ele fez. Gente, ele fez isso. Ele boicotou o dom de Estevão. Ele calou Estevão. Então ele está escrevendo isso aqui com dor, com lágrimas. Ele calou o dom de Estevão. Mas não tem problema. Jesus coloca Estevão. Então, essa carta não seria escrita se não fosse Estevão. Aquele que ele calou.
Esse é o nosso problema. Uma caridade é acender os dons. E aí eu começo a fechar, a amarrar essa reflexão e esse capítulo. Por quê? Na perspectiva do mundo espiritual, essa é a função de uma casa espírita. Acordar dons, acender as singularidades e não uniformizar as pessoas. Não uniformizar. Essa é a reflexão. Porque todo mundo que está aqui, todos nós aqui, tem uma programação espiritual. Nessa programação espiritual tem um percentual de expiação. Tem uma cota de expiação nessa sua encarnação. Se não chegou ainda, fica tranquilo. Tem uma cota de prova. Uma cota de testes. Pessoas e situações vão te testar. Pessoas e situações vão exigir, às vezes, o que você acha que você não tem. Mas existe uma cota de futuro. Existe um setor, na sua encarnação, existe uma parcela que se chama projeto. Preparação para a próxima. Melhoria, ampliação. Porque você tem que sair melhor do que você veio. Tem que sair melhor. Como é que é a parábola dos talentos? Como é que é a parábola dos talentos? Sujeito, e aí, filho, como é que veio? Não, você me deu um, voltei com um. Me dá esse um. Você não entendeu nada. Você não pode chegar igual. Tem que chegar melhor. Gente, enquanto você está espiando, você está indo para o zero. Porque débito é sinal negativo. Então, você pagou o débito, quanto você tem? Zero. Não é? Então, eu devo $50 mil. Paguei. Quanto que eu tenho? Zero. Então tem gente que está chegando no mundo espiritual e está falando assim, sofri demais. Você não viu com quem que eu vim? Sofri muito. Passei por isso. O amigo espiritual fala assim, parabéns. Tem zero. Você está com zero. Zero? Zero. Expiou. Você está saindo do negativo para o zero. Você começa a ter saldo quando você melhora. Faz sentido? Multiplicação dos talentos. Não é pagamento de dívida. Não, vou pagar. Tem que resolver as coisas. Por quê? Quem cria o mal tem que reparar o mal. É só isso, gente. Lei de causa e efeito é o seguinte. Quem é o responsável? O responsável é o Haroldo. Quem que é a tarefa de reparar? Do Haroldo. É o responsável. Não é o culpado. É o responsável. Então você pergunta assim, essa criança que vai nascer aqui em casa, a espiritualidade, quem é? Quem é essa belezura? Essa belezura é aquele que você deixou lá na Idade Média. Lembra como é que você...
Ah, não, não é possível. E vai vir daquele jeito que eu deixei? Mais ou menos, daquele jeito. Nossa, então eu vou ter trabalho demais. Vai. Vai ter que restaurar o equilíbrio mental que você tirou dele ou dela. É isso. É o responsável. E para isso você vai ter N recursos. N recursos. Não vai ser fácil. Cumpriu? Você tem saldo? 0. Mas quando você entende que Deus te colocou num lugar, o teu lugar. Quando você entende que Deus te colocou com as pessoas que precisam do seu dom. E quando você entende que os seus dons te foram incorporados no seu ser, para que você resolva problema, aí você multiplica talento. Porque você começa a colocar o seu dom a serviço. Isso é caridade. Caridade é isso. Caridade não é transferir. Vou transferir. Ah, o que está precisando? De água, de dar água. Você está transferindo. Está maravilhoso. A pessoa está com sede, tem que dar água mesmo, né? Não é palestra. Tem que dar água. Mas caridade não é transferir recursos. Caridade é mobilizar seus dons. Sabe por quê? Porque as encarnações são engraçadas. As encarnações têm uma programação. Mas para que a sua encarnação se complete, várias pessoas vão ter que encaixar na sua vida, em momentos distintos. Então, num determinado momento da sua vida, chega uma pessoa, ela encaixa na sua vida e ela te ajuda naquele ponto. Ali ela destrava e a sua programação avança. Olha, que coisa! Ontem, depois da palestra na casa, a gente foi jantar, aí tinha um casal, aí ele virou para o outro e disse assim, nossa, você sabe o fulano? Aí falou o nome, eu não conheço. Ele está com câncer. Rapaz, eu fiquei muito chocado. Aí começaram a falar, eu só ouvindo, né? Ele falou, eu vou te dizer por quê. Não era por causa do câncer. Ele falou assim, foi esse homem. Aí ele virou para mim e falou assim, Haroldo, eu entrei aqui nos Estados Unidos ilegal. Eu invadi pelo México. Com água até aqui, ó. Falei, misericórdia. Corajoso, né? Esse homem me deu o green card. Essa pessoa que está falando comigo dirige a casa espírita. Perceberam? Alguém encaixa na sua vida? Alguém encaixa na sua vida? Eu ia usar um termo técnico, mas aí fica muito técnico, né? Que é a enzima, né? A pessoa, ela é uma enzima. Ela faz assim, ó. Ela aproxima, desencadeia o processo, sua encarnação prossegue, igual fase de videogame. Você vai passando de fase. Vai ficando mais difícil. Você vai para a próxima fase. Isso é caridade. Isso é caridade. Caridade é desenrolar o programa reencarnatório do outro. Isso é caridade. A encarnação está correndo risco.
o programa reencarnatório está correndo risco. Ou está precisando. Aí você chega, opa, agora sou eu. Esse é meu dom. Meu dom na sua vida. Você encaixa, destravou, a pessoa vai para a próxima fase. Deveria ser assim, né? Porque tem uns que encaixam. Tem uns que encaixam para fazer condomínio no umbral. Para ser seu vizinho no umbral, né? Para acabar com a sua programação sua e a dele. Mas quando a gente entende, perceberam, gente? Quando a gente entende isso, então você olha para o outro e fala assim, o que eu posso contribuir para a encarnação desse indivíduo? Foi assim com Lucas. Paulo mudou a vida dele. Foi assim com o jovem Timóteo. Foi assim com João Evangelista. Foi assim com Simão Pedro. Onde Paulo chegava, ele era o instrumento que destravava e a encarnação da pessoa ia. A encarnação da pessoa seguia o curso dela, não o curso que ele queria. Onde ele aprendeu isso? Com Simão Pedro. Que depois que ele viu Jesus, agora ele falou assim, vou para Jerusalém. Que é o primeiro impulso da gente, né? Vou reunir todo mundo e agora eu vou ditar o que todo mundo tem que fazer. Não é assim que a gente quer? Agora eu vou comandar a encarnação de todo mundo agora. Aí o Simão Pedro falou assim, você está pensando em fazer isso mesmo? Tô. Tomara que você seja mais bem sucedido do que Judas. Aí ele, oi? Por que Judas? Porque Judas tentou fazer o mesmo, dirigir a vida dos outros, incluindo a de Jesus. Porque qual que era o plano? Qual que era o plano de Judas? Chegou o sacerdote, falou assim, olha, e os sacerdotes mal intencionados, falaram assim, é o teu Messias, né? É o Messias. Mas ele é devagar. É o Messias, mas ele é meio lento, né? Jesus é meio lento. Assim. Então, a gente tem que dar uma apressada. Não, vamos apressar. Vamos fazer o seguinte, a gente prende ele, faz a revolução, faz o trabalho sujo. Depois a gente solta, ele assume o comando. Nossa, perfeito. Esse é o plano, já está na mensagem do Humberto Campos. Aí ele vai. É o bem intencionado, né? Não é? É o bem intencionado. Destrói sua vida achando que está fazendo bem. Aí Jesus foi preso e falou assim, agora vocês vão fazer... Oi, revolução? Que revolução? Mas vocês não combinaram? Não. Você que foi ingênuo. Aí ele joga as moedas e vai se suicidar. E suicida. Então Pedro falou para ele, tomara que você seja mais bem sucedido que Judas. Ele falou, por quê? Paulo, digamos que você tenha sucesso e consiga atrair todos em Jerusalém. Depois que você atrair, o que você vai fazer com esse povo? Vai fazer o quê? Bom, a gente traz aqui para o amor e caridade. Biden, Trump, traz todo mundo. Põe todo mundo aqui. Nossa, está aqui. Atraímos. O que nós vamos fazer com esse povo depois? Aí o Simão diz assim para ele, Paulo, o trabalho do Cristo não é de atrair, é de converter. Transformar. Aí, meu amigo, aí você tem que ter compreensão do dom do outro, que você não está aqui para anular o outro. Você tem que colaborar. Você tem só que fazer o papel da enzima. Você faz um encaixe para que a programação do outro se cumpra. E nem sempre você vai entender a programação. Não é assim, gente. Não é assim.
Quantos aqui podem contar a história? No início, mamãe e papai não entenderam muito bem porque que eu vim aqui, não. Falei, não, mas você vai para lá, meu filho. O que você está fazendo? Você tem, não é? As pessoas que te amam, que estão do seu lado, nem sempre entendem o desenrolar da sua programação espiritual. Não entendem. Mas não precisa entender, só tem que contribuir. Isso é caridade. Isso é caridade. Porque o programador das encarnações é Deus, não é você. Não é você. Você não sabe quanto tempo você vai ficar na vida de alguém? Você não sabe. Isso é a caridade. Esse é o diversidade de carismas. Diversidade de carisma. Gente, Martin Luther King não é Gandhi. Martin Luther King e Gandhi não é Chico. Nenhum dos três é Madre Teresa de Calcutá. Não é. Perceberam? Então eu vou terminar com a história da Madre Teresa. A Teresa foi ganhar um prêmio, né? O Papa foi em Calcutá para entregar o prêmio. E o bispo ficou preocupado. Falou, Madre, você não pode atrasar. Pelo amor de Deus, é o Papa. O Papa vai chegar aqui para te entregar uma condecoração, Madre. Não pode atrasar. Não, pode deixar. Aí, vão lá, buscam a Madre. Estão levando ela para o lugar que está o Papa. No meio do caminho, ela vê um homeless. Ela para. Falou, Madre, não faz isso, Madre. Não faz isso. Eu tenho que fazer. Aí desceu, aí deu comida, aí deu água. Aí ficou ali uns 20 minutos. Conclusão, chegou atrasada. O bispo quase tendo um infarto. E o Papa sem entender. Aí na hora que ela entra, o bispo falou, Madre, a senhora deixou o Papa esperando. Falou assim, mas bispo, eu encontrei Jesus no caminho. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos.